única coisa que eu preciso que você saiba para aprender inglês é que você saiba falar português. Se você sabe falar português, então tem tudo o que precisa, tá bom? Siga as minhas aulas e no começo das aulas você vai perceber que eu falo muito e explico muito português. Mas logo em seguida eu faço a conversão para inglês. Bom... Muito bem, aqui é a coluna do presente. Tudo que for traduzido nessa coluna tem que ser traduzido no presente. Então, aqui é a coluna do passado. Essa aqui é a coluna do futuro. Essa aqui é a coluna do condicional. Tem alguém aqui que é a primeira aula comigo hoje? Sim ou não? Não. Que bosque. Muito bem. Vamos imaginar que o cara não soubesse o que é um verbo quando ele está na sua forma condicional. Certo? Condicional é aquilo que depende de uma condição. Então eu posso dizer assim: ora, se minha avó não pegasse, ela explodiria. Certo ou não? Se ele não trabalhasse, ele não teria dinheiro. Se ele não estudasse, ele não passaria de ano. Então isso é condição, depende de um ser aí, certo? Então aqui nós estamos falando do condicional. Muito bem, se eu vou fazer uma pergunta no presente, eu tenho que começar com alguém para dizer, olha, se você começou comigo, eu sou uma pergunta. Então, comecei com ele, já sei que é pergunta. E mais, me traduza no presente. Como que funciona em português aqui? Em português funciona assim. Eu vou fazer uma frase aqui. Você gasta de chocolate. Está feita a frase. A frase é... Pedro, segura aí. Joga na cabeça. Frase. Você gosta de chocolate? Eu fiz uma pergunta e eu afirmei. Vou falar de novo. Você gosta de chocolate? Fica ouvindo. Não dá para saber. Por quê? Não pontuei. Vou fazer uma pergunta. Pergunta. Você gosta de chocolate? Aí a entonação que diz. Vou afirmar. Você gosta de chocolate. Mas em português a estrutura gramatical não muda. Eu vou falar. Você gosta de chocolate? Ponto final. Pergunta. Você gosta de chocolate? Aí virou pergunta. Mas gramaticalmente falando, não tem mudança. Só tem mudança no tom de voz, na entonação, certo? Mas em inglês, os caras não aceitam isso. Nunca você vai ver uma pergunta em inglês falando assim, ó. You like it? You like it? You happy? You happy? Isso você não vai achar. Por quê? Porque em inglês não depende da entonação. Em inglês, você vai precisar ter alguém que se chama auxiliar de verbo. Isso daqui não é um verbo auxiliar. Isso daqui nem verbo é. Isso daqui não tem tradução para ele. Mas ele está lá cumprindo duas funções básicas. Primeiro, ele diz, começou comigo? Sim. Então eu sou uma... Começou comigo? Sim. Então me traduza no presente. Quem é o auxiliar de verbo que expressa passado? Dito. Auxiliar de verbo que expressa futuro. Will. Auxiliar de verbo que expressa condicional. Would. Aqui nós encontramos um problema. Porque os livros de inglês não tratam will nem would como auxiliares de verbo. Por sinal, todos os livros aí estão dizendo que eles são verbo auxiliar. Eles não são verbos. Eles são auxiliares do verbo. Muito bem. E aqui, o meu método de ensino, eu digo que eles são auxiliares de verbo. Então, professor, está estudando gramática? E aqui está dizendo que will e would não são auxiliares de verbo. Não são verbo auxiliares. Você vai falar mais ou menos assim para mim, eu vou te entender. Mesmo vocês estando errados. Mas aqui para nós, vocês vão entender que eles são auxiliares de verbo. Por quê? Qual é a tradução de will? O will expressa o futuro. E o futuro para a gente em português, a grosso modo, quer dizer a. Então eu comi, ele come, ele comeu, ele comerá. Mas se eu chegar assim para você e falar assim, ele, não. Se eu falar assim, ele, amanhã, pode esperar, porque amanhã ele irá o quê? Ele viajará, amanhã ele beberá,
Amanhã ele estudará. Então este é o verbo. E quem o auxilia para dizer que está no futuro é um cidadão chamado Will. Ele é o nosso irá. Mas se eu falar somente amanhã, você irá. Não disse nada. Faltou o verbo. Sei que estou falando do futuro, mas me falta o verbo. Ao passo que, lembrando que isso aqui é a grosso modo, porque ele viajará, nós viajaremos, eu viajarei, vós, nós. De todo jeito, vou para o would. O would também é um auxiliar de verbo e ele tem uma tradução. A tradução dele é ia. Então, eu como, ele come, ele comeu, ele comerá, ele comeria. Mas se eu falar simplesmente iria, eu não disse nada, porque não tem verbo, só tem um condicional. Você sabe que eu estou falando do condicional, mas eu não disse nada. Então esses aqui são auxiliares de verbo. E aqui você vai mudando o verbo, a tradução de acordo com como você quer. Mas em inglês não vai mudar a diferença entre we, he, I, you, they. Isso não tem alteração. Tudo bem até aí? Então vamos treinar. Olha, se começou com do, passado, presente, quem que eu uso? Passado, futuro, condicional. Beleza. Aprendeu isso? O resto é forma. Depois de do, vem o sujeito. E depois do sujeito, vem o verbo raiz. Vocês lembram como é que era o verbo raiz? Basta escrever. Como é que é comer? To eat. E o raiz? E como é que é beber? E o raiz? Beleza. Então vamos usar o verbo raiz. Em inglês, eles têm uma premissa. Aprenda isso. Se eu tenho um auxiliar para mudar do presente, do passado, do futuro e do condicional, não sou eu o verbo principal, o verbo raiz, que vou mudar. Nunca. Eu quero fazer uma frase no condicional. O verbo principal vai mudar? Nunca. Se eu tiver um auxiliar, o auxiliar que leva. É mais ou menos como se eu fosse numa reunião e eu fosse um estagiário. Eu chegasse, acabou a reunião, eu falo assim, presidente da empresa, não esquece, hein? Traz a pasta. Não, o presidente da empresa fala assim, não, meu filho, eu sou o verbo raiz, eu sou o verbo principal, comigo você não é. Se alguém vai ter que carregar alguma coisa, ou mudar para o passado, futuro e condicional, é você auxiliar, e nunca eu, o verbo raiz. Uma vez dito isso, se did quer dizer que está no passado, logo depois de did tem que vir sujeito. E depois do sujeito? Ajuda aí. E depois do will? Sujeito. E depois? E depois do would? Sujeito. E depois? Tudo bem. Eu tenho um monte de fórmula na louça, mas se eu não souber usar, não vai servir para nada. Então como é que é beber? Drink. E o raiz? Drink. Vou pegar esse drink e vou jogar aqui, porque ele vai servir para todos os tempos, presente, passado, futuro e condicional. E se alguém vai mudar aqui, nunca vai ser ele. Então pergunta, você bebe? Drink. De novo. Drink. Você bebeu? Drink. Mas continua sendo drink. Você beberá? Drink de novo. Você beberia? Beleza. Pergunta, como é que é gostar? Raiz. Pergunta, você gosta? Gostou? Gostará? Gostaria? Beleza. Como é que é o verbo de trabalhar? Pergunta, você trabalha? Trabalhou? Trabalhará? Trabalharia? Acabou. É assim que funciona para tudo. Vamos dar uma liga na farofa aí. Dá uma liga nessa farofa. Como é que é o verbo precisar? Fala, filho. De novo. Raiz. Pergunta, você precisa? E agora? Você precisa trabalhar?